Olá, o Sala de Visita começa agora e hoje o nosso entrevistado é o vereador Professor Alberto, do Democratas, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Mirna. É um prazer, um privilégio estar aqui nesse programa para compartilhar ideias. Vereador, no programa do ano passado, quando o senhor participou com a gente, o senhor falou um pouco da sua vida pessoal, do seu perfil, do seu cotidiano. Hoje a gente vai traçar o perfil político do professor Alberto. E eu recebi aqui um material de sua assessoria dizendo que o senhor iniciou a vida política em Jundiaí, em 92, quando se filiou ao PSDB, e lá o senhor foi vereador de 96 a 2000, é isso mesmo? Isso mesmo. Em Jundiaí, o primeiro partido que eu fui filiado foi o PSDB. Iniciei minha vida lá, eu sou jundiaiense, eu nasci em Jundiaí e sempre militei na área de atividades ligadas ao ensino, sempre trabalhando nessa área, especificamente com educação de adultos, jovens e adultos. Então, todo o meu trabalho político esteve voltado à área da educação e especificamente na educação de jovens e adultos. E eu iniciei esse trabalho voluntariamente, primeiro trabalhando com os alunos que iriam fazer vestibular, mas não tinham poder aquisitivo. Então, Mas não tem nada a ver com o que nós conhecemos do EJA? Não tem nada a ver com o EJA. Na verdade, eram instituições sem fins lucrativos, entidades, hoje seria o equivalente a uma ONG, que reuniu alguns professores dentro da cidade, escolheu uma cidade bem no uma escola bem no centro da cidade para poder acolher os alunos que não tivessem condições econômicas, mas queriam fazer uma espécie de um cursinho. E foi convidado alguns professores, entre eles eu fui convidado. E aí eu comecei a trabalhar com esse público que queriam entrar na universidade, e eu fui dando aula, e daí eu entrei para um segundo programa voluntário também, que era um programa equivalente ao telecurso, ou telesala. Logo no início do telecurso, primeiro, segundo grau, eu já entrei nesse programa também fazendo um trabalho voluntário. Eu fazia isso em uma igreja, inclusive, salas de aula de uma igreja. Daí eu fui convidado pelo SESI em Jundiaí para fazer esse trabalho de capacitação e acabei entrando na rede pública estadual para lecionar na telesala como sendo apenas monitor. Você colocava lá a televisão, colocava a fita do telecurso, mas nesse processo os alunos preferiam a minha aula do que ficar assistindo. Era para ser só um auxiliar para tirar alguma dúvida. Era só para ser um monitor, perfeito, era um monitor apenas. E aí eu passei a ser professor, a gente usava, aí inverteu, usava as fitas apenas para mostrar episódios históricos, mapas, e as aulas eram eu mesmo que ministrava. E aí colou, fiquei 3 anos nesse processo, em uma escola muito grande, em Jundiaí, uma escola em um bairro chamado Jardim das Tulipas. Era uma escola enorme na cidade de Jundiaí. Então esses trabalhos foram criando, eu fui entrando em contato com a realidade do trabalhador excluído socialmente, que ia sem alimento para a sala de aula, ia sem condições de moradia, e esses temas eram debatidos em sala de aula. Fui convidado na época pelo então prefeito na época, André Benassi, ele era o prefeito de Jundiaí e que era também o presidente do PSDB, e aí fui para o PSDB e fiz um trabalho... Quando foi? Eu queria que o senhor parasse um pouquinho aí e dissesse assim, quando foi que o senhor falou, olha, nesse trabalho todo, eu acho que eu preciso entrar para a política para tentar ajudar essas pessoas de uma outra forma. Quando foi que deu esse insight? Olha, eu não tive nem essa percepção. Eu fui caí no ambiente político. Primeiro que eu não tinha intenção de ser vereador. Eu sempre tive uma vocação, eu sempre fui muito focado. Eu sou professor. Eu sempre digo que estou vereador, né? Eu sou professor, eu gosto da sala de aula, eu gosto de compartilhar o saber. Então eu nem tinha ideia de me envolver politicamente. Os temas que apareceram na sala de aula, e pais, em reuniões de pais, e pais motivando, por que o senhor não sai candidato a vereador? Por que o senhor não vai representar esse tema da educação que é importante, os professores?
porque eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas, né? Tive uma facilidade de mediar conflitos e sempre fui muito atento a acompanhar a vida do aluno. Então, surgiu o convite e eu também me candidatei, assim, até foi uma questão de oportunidade de abrir mais o tema educação, para levar o tema educação em debate. Não foi nem com uma proposta eu nem tinha noção direito o que era um vereador. Para você ter uma base, você veja a minha falta de conhecimento do que seria a vereança. Eu cheguei a dizer assim: se eu for eleito, eu vou fazer uma lei que permita o trabalhador ter uma cesta básica no final do mês. Eu não tinha noção do que eu estava falando. Isso é inconstitucional. É completamente constitucional, não tem. E tanto é que eu fiquei muito frustrado, porque a hora que eu fui eleito, o PSDB fez muitos vereadores naquela época. Naquela época a Câmara tinha eram 21 vereadores, e o PSDB fez a maioria, não sei se 9 vereadores, alguma coisa assim. E entre eles eu fui eleito. E o primeiro dia teve um curso, né, para os vereadores. Acho que eles perceberam que tinham vereadores que não sabiam, não tinham noção, era o meu caso, inclusive. E quando o expositor disse que não podia, eu falei: mas então o meu projeto que eu defendi, que eu falei, como que eu vou fazer, né? O que eu estou fazendo? Nossa, aí eu fui fazer Direito. O curso de Direito decorre disso. Sim. Então, preciso fazer um curso de Direito, porque eu nem sabia o que era lei, o que era... Não sabia, não tinha noção de nada, as funções, qual a postura, não tinha. E eu falei, então, eu fui eleito, na época, eu fui o vereador mais jovem da cidade. Sim. Eu era solteiro. Então, foi assim um contexto muito específico em uma cidade muito conservadora, que é a cidade de Jundiaí. É uma cidade muito conservadora e que tem já algumas famílias que sempre estiveram administrando a cidade. A cidade tem muita qualidade de vida. Então, rompeu-se um paradigma até. A minha eleição foi uma surpresa. Ninguém sabia quem é esse moço, né? E realmente eu nem sabia lidar muito com isso. Então, eu entrei na vida política não dentro de um projeto. Não, aconteceu. Foi acontecendo e eu tornei-me vereador lá. Sim, e quando o senhor foi vereador lá até 2000, e aí lá o senhor tentou a reeleição ou não? Não, para você ver que eu não tinha nem percepção disso. Terminou meu mandato, eu voltei para os estudos, eu não saí candidato. Todos os jornais, mas o senhor não vai ser candidato, como é que pode uma coisa dessa? Não, eu preciso terminar a minha faculdade, eu quero terminar meu mestrado. Na época eu estava muito ligado à Universidade de São Paulo, a FEFELESH. Falei, não, eu preciso fazer uma viagem para fora do país, eu tenho outras coisas para fazer. Outros projetos na vida. Simplesmente terminou a eleição, eu fui embora para os Estados Unidos. Fiquei 2 ou 3 meses nos Estados Unidos, estava levantando material sobre o meu projeto de mestrado. Aí ocorreram, logo após, nós já estamos entrando no ano de 2001, no final de 2001 ocorreram os atentados, né, nas Torres Gêmeas. A situação dos Estados Unidos ficou muito difícil. Eu consegui todos os documentos, eu podia dirigir, tinha até o Social Security, eu tenho. Mas aí, eu casado de novo, tal, minha esposa sempre trabalhou em Campinas, ela é professora do IPEP. E quando ela foi para lá, conseguiu a licença aqui da escola dela, ela não conseguiu nenhum documento, porque a gente ficava numa cidade chamada Bilton, próximo de Washington, D.C., entre o estado de Maryland e Virgínia. E esses estados tiveram as leis mais duras após o atentado, na capital, né, especificamente, Maryland e Virgínia. E ela não conseguiu nenhum documento. Então ela não ficou, ela voltou. E eu fiquei ainda um pouco. E quando eu retornei para a cidade de Jundiaí, o prefeito que me conhecia falou se eu não queria desenvolver um projeto na Secretaria de Educação, que era capacitação para professores da rede pública municipal. Especificamente, uma matéria que eu estava desenvolvendo assim com muita dedicação e que também tinha voltado em pauta, que era o Oriente Médio, por causa do atentado das Torres Gêmeas. Eu tinha morado em Israel, então eu tinha uma ideia. E aí eu comecei a dar aula sobre o Oriente Médio, especificamente esse tema,
em um complexo chamado Complexo Argos, em Jundiaí, que é uma excelência em termos de educação. Ali os professores da rede pública se reúnem e sempre tem palestra de algum político, um jurista ou algum grande pedagogo. E ali então eu dava as aulas, que era aberto também ao público, mas era especificamente para a formação continuada dos professores da rede pública municipal de ensino. Sim. E é nesse período que eu entro em contato com o PSB. Eu saio do PSDB e entro no PSB. Ainda em Jundiaí? Ainda em Jundiaí, porque o secretário da Educação de Jundiaí, que foi por vários mandatos, o professor Oswaldo Fernandes, ainda é o presidente do PSB de Jundiaí. E aí fui trabalhar diretamente com ele nessa capacitação de professores. Fiquei até o final de 2004 no PSB. Eu só saí do PSB quando eu saí de Jundiaí. Quando eu vim morar em Campinas, então eu me desfiliei de lá e não filiei a partido algum. A minha ida pro Democrata teve uma resistência muito grande, porque eu venho de uma construção centro-esquerda, né? Sim. Então eu tive uma certa dificuldade Então, mas quando o senhor veio a Campinas, olha, eu vou morar em Campinas, chegando aqui o senhor falou, também vou me dedicar à política na cidade, ou as coisas foram acontecendo aleatoriamente, assim como ocorreu lá em Jundiaí? Foi o mesmo processo. A única diferença é que quando eu cheguei aqui, eu encontrei um ambiente na igreja evangélica, um ambiente de grande pulverização política. O senhor veio para cá por questões pessoais, pela igreja? Não, foi por questões profissionais e pessoais. Profissionais porque a minha esposa sempre foi professora aqui em Campinas, ela é campineira, toda a vida dela foi em Campinas. Ela ficava em Jundiaí, basicamente ela dormia em Jundiaí. Isso. Todo o tempo, inclusive compras, a gente fazia tudo em Campinas. Então, para mim, Campinas era um segundo lar. Basicamente, eu estava dormindo lá em Jundiaí. Bom, a minha casa era em Jundiaí. Quando nasceu a nossa primeira filhinha, ficou difícil ela ficar viajando, porque ela não deixou o trabalho dela aqui. Ela sempre trabalhou aqui. E eu, na rede pública estadual, eu podia fazer a opção de ficar em Jundiaí dando aula como professor, ou pedir para vir para Campinas. E eu, nessa mudança, eu falei, bom, eu vou perto do emprego dela. Então foi por uma questão profissional também e pessoal, porque a menininha tinha recém-nascida, a gente precisaria dar mais atenção para a menina. E eu me inscrevi, e aí que está uma coisa interessante. Quando eu me inscrevi para vir para Campinas, eu me inscrevi na Escola Estadual Dom Barreto, sem saber que escola era essa. Me disseram que era uma escola do centro. Quando eu fiz essa inscrição, minha esposa falou assim, você não quer ir para Campinas. Porque não tem lógica. Como? Você acha que você vai encontrar uma vaga no Dom Barreto? Dom Barreto é uma escola central, muito concorrida. Você não tem lógica. Você não quer ir para Campinas, ela disse. E eu não sabia. Eu falei, olha, a inscrição que eu fiz foi para lá. Quando saiu o resultado, eu estava lá no Dom Barreto. Os professores aqui de Campinas, meus amigos, falaram, poxa, mas como que você conseguiu entrar no Dom Barreto? Não dá, nós estamos aqui há tanto tempo. Eles mesmo pedem, às vezes, né? Aí a gente descobriu uma coisa engraçada. Havia um professor na Escola Estadual Dom Barreto, de História, que todo ano se inscrevia para remoção e não ia. Saía a remoção dele, ele não ia. Então, todo mundo que tinha se inscrevido aqui para essa vaga, não ficava sem. E eu acho que naquele ano que eu vim, que foi 2004, as pessoas cansaram de se inscrever. Ninguém se inscreveu porque o cara sempre saía a remoção dele e não ia. Esse ano eu fui o único que me inscrevi e ele aceitou. Então, foi providencial, né? Ocorreram Aí eu vim definitivamente para Campinas, vendi meu imóvel lá, comprei casa aqui, mas aqui eu já estava estabelecido. Não vim para fazer política, continuei fazendo o mesmo trabalho na área da educação. Daqui a pouquinho, então, o senhor continua contando essa história para a gente, pois o Sala de Visita vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Sala de Visita, que hoje recebe aqui o vereador professor Alberto, do Democratas, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas. Vereador, o senhor estava comentando, chegou até a falar, olha, quando eu cheguei aqui não foi minha intenção me envolver com a política, mas eu acabei me aproximando do Democratas. O senhor comentou no bloco passado que era até um pouco o oposto do PSB, o seu último partido. Como foi essa aproximação? Então, eu, de novo na sala de aula, trabalhando agora na Escola Estadual Dom Barreto e dando aulas também particulares, eu encontrei com o deputado Guilherme Campos e ele começou a falar de política. Eu falei, olha, eu fui vereador em Jundiaí, só que eu era do PSDB. Ele falou, mas você está afiliado a algum partido? Não estou afiliado ao partido.
Então nós precisamos conversar, nós temos um partido, uma nova aqui. A hora que ele falou DEM, eu falei, mas democrata, né? É um partido assim que eu não gostaria de fazer parte. Eu falei, não, mas é uma outra realidade, é um quadro novo, são empresários novos, não tem nada daquele ranço do passado, aquela coisa arcaica, conservadora. Que era o PFL. Que era o antigo PFL. Falou, aqui nós estamos muito parecido com o PSDB, porque a gente está próximo de partidos de esquerdas e tal. Bom, tá bom, eu posso participar. O deputado hoje, o deputado Paulo Freire, era do DEM. E ele me incentivou muito, falou, não, o DEM aqui em Campinas tem uma outra cara, não tem nada a ver com esse perfil. Eu tinha uma imagem muito negativa. O deputado Paulo Freire é o presidente da igreja, é o presidente da igreja, é isso. Sim. E o deputado, naquela época ele não era deputado, mas era o coordenador político. E ele falou, não, inclusive eu acho que você devia sair candidato. Eu falei, imagina, eu cheguei agora, eu dou aula apenas e as pessoas não me conhecem, acho que não é. Não, eu acho que você tem condições de ser o candidato, você já tem uma experiência e em cima dessa experiência acho que dá para você fazer um bom trabalho. Então ele foi um grande incentivador. Nesse interim, eu assumi algumas responsabilidades importantes na comunidade. Uma delas de capacitação, de novo, com os professores. Formação continuada, agora, obviamente, voltada para história, geografia e teologia. Eu dava contextualização histórica, bíblica para os professores, que são formadores de opinião da comunidade, né? Sim. São mais de 170 professores. E todo sábado às 16 horas, até hoje, eu sou o professor formador de formação continuada nessa parte histórica, teológica e contexto histórico e teológico. Sim. Então eu tive contato com a cidade inteira, porque a nossa comunidade, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem hoje 174 igrejas espalhadas na cidade, só na cidade de Campinas, que fazem mais ou menos de 25 a 35 mil fiéis que congregam. E eu comecei a ter esse contato direto com toda a liderança. Em 2 anos, eu era completamente conhecido, Jana, porque eu estava fazendo palestra em todas as comunidades. Então, quando chegou o período eleitoral, e nunca deixei também a minha profissão como professor, desenvolvendo minhas atividades de atividades pedagógicas. Então, quando chegou o período eleitoral, eu tenho direito, como funcionário público, eu tive direito de 3 meses de licença remunerada para trabalhar. Eu visitei, Mirna, aproximadamente 700 famílias. Eu tinha um projeto de visitar 1000 famílias. Eu queria visitar 1000 famílias. Não atingi esse objetivo, eu cheguei a visitar 700 famílias. Desde de famílias de meus alunos, quanto aos da comunidade. Na minha opinião, foram essas visitas que propiciaram esse resultado. Eu tive 5.243 votos aqui na cidade de Campinas. Eu tenho certeza que isso vem desse trabalho de sentar na sala daquela família, olhar nos olhos com franqueza, com transparência, falar, olha, você não pode ir lá na Câmara, você quer me dar a oportunidade de eu representar os seus valores lá? Ah, se você já tem quem te representa, tá tudo bem. Ah, não tenho, então eu gostaria de representar você ali, se você me permitir. E as pessoas acreditaram, até porque já conheciam aí o trabalho da gente. E, novamente, então, eu vim para Campinas não para fazer política, isso é um fato. Mas, novamente, desenvolvendo as atividades, eu estou vereador. Sim. E esse estar vereador em Campinas, senhor, no primeiro mandato aqui na cidade, a gente teve na história política da cidade um ano atípico, uma situação atípica, que é a crise que envolveu a cassação de 2 prefeitos. Como o senhor analisa hoje a situação de um vereador aqui na nossa cidade? Bom, eu vejo que os vereadores dessa legislatura vão ficar na história da cidade de Campinas pela postura. Num primeiro momento, não é que não fiscalizaram, é que não tinham nenhuma possibilidade de fazer isso. A situação era tão atípica. O senhor acha que a cidade estava... As pessoas não percebiam porque a cidade estava tendo obras em todos os cantos da cidade, a periferia, a gente sabe que teve essa estratégia de muitas obras, principalmente na região do Campo Grande, do Ouro Verde, e isso pode ter, de certa forma, não é que não fiscalizaram, olha, estava tudo bem. Estava mesmo. As pessoas estavam tendo mais qualidade de vida,
havia uma respeitabilidade em relação à figura do chefe do executivo extraordinária, todo mundo reconhecia o trabalho, isso nós temos que compreender e respeitar. O campineiro, ele tem esse espírito de gratidão. Então, eu digo isso, não desmerecendo a oposição em Campinas. Nós tivemos uma oposição combativa, grandes vereadores nessa casa, e não só vereadores, pessoas, jornalistas e outros que sempre fizeram um trabalho muito sério, combativo. Mas olha, se não houvesse a denúncia explícita do senhor Aquino, ninguém tinha visto nada. Essa é a realidade. Porque o processo que chegou aqui nessa casa, a CPI, que muita gente fala que é a CPI chapa branca da Sanasa, pode averiguar os documentos que vieram para casa, não fala nada de Sanasa, não fala absolutamente de nada. Aliás, fala mais de outros municípios do que a própria Campinas. Os documentos estiveram aqui, eu os li, eu fiquei aqui um dia todo olhando. Não era possível fazer nada sem essa coisa típica que ocorreu também, que foi a denúncia do Aquino. Ali abriu-se, aí deu para montar o quebra-cabeça. Se não houvesse essa denúncia explícita da maneira que foi, não tinha acontecido nada. Porque já tinham ocorrido fitas, outros fatos, outras denúncias dos jornais, a oposição entrado com uma série de acusações, mas não havia algo concreto. Quando aquele senhor Aquino, que realmente tinha sido presidente da Sanasa, portanto havia uma credibilidade, expôs e foi ligado, aí pegou-se as ligações, etc. Aí foi possível. E nesse sentido, a Câmara agiu, porque ela também poderia ter se intimidado e deixado para lá. Mas não, ela falou, não, realmente agora está claro, vamos tomar uma posição. Então a Câmara tomou essa posição. Veja, eu não estou com isso minimizando o papel importantíssimo da sociedade, dos jornalistas e dos políticos, vereadores e partidos que desde o início tomaram uma posição, seja de situação de oposição... Fizeram uma pressão na Câmara. Fizeram uma pressão. Não estou minimizando nada disso, eu estou dizendo que tem um fato determinante nesse processo, que é uma denúncia explícita, que a partir dessa denúncia foi possível abrir esse paciente e fazer, pelo menos em parte, tirar parte desse tumor e começar um tratamento mais adequado. Caso contrário, não era possível, não era perceptível. Nós estávamos no campo da subjetividade, até que alguém foi lá e realmente falou, é assim, funciona assim o esquema, essa é a pessoa, aquela é a pessoa, esse recebe, esse... E aí deu para ser feito. O resto era apenas indícios, e que a oposição fez muito bem o seu papel. Ela sentia, ela tinha essa percepção, mas só que não tinha o fato concreto. E como ficou a sua posição como parlamentar naquele momento que era de um partido que fazia parte ali do arco de aliança do governo e a partir de então, de todas essas denúncias, vocês tiveram que tomar um posicionamento? Bom, em primeiro lugar, eu gostei dessa pergunta. Em primeiro lugar, embora eu sempre fiz parte, o meu partido fez parte dessa aliança que elegeu o doutor Hélio, eu nunca me senti bem aceito no meio político, nesse governo dele. Tanto é que, acho que você acompanhou, eu tive logo um papel meio independente nesse processo. Enquanto os meus dois companheiros do DEM votavam sempre favorável, ali muito servilmente até, eu sempre destoava. E sempre fui mal visto até no partido por causa disso, que eu era um estranho no ninho. Tanto é que eu fui para a oposição. Chegou um certo momento, não dava mais. Aí surgiu o grupo G11, fomos retaliados. E aí, pronto, aí deu mais liberdade ainda, porque a hora que as pessoas às vezes pensam que vão te punir, podem acabar te dando liberdade. Porque aí você acostuma com uma outra realidade, né? Então, a partir daquele episódio G11, que também não deu em nada, mas pelo menos eu passei a ter uma postura completamente independente na casa. O G11 era o grupo dos 11 vereadores que se declararam independentes devido a uma série de problemas que tiveram com o executivo, em especial naquela época com a chefe de gabinete do prefeito. Você fazia parte de uma chamada base do governo, mas que na verdade não era governo, só servia para votar projeto, você não podia discutir nada e as suas indicações não eram atendidas. E as bases nossas, as comunidades, clamando, reclamando
Quer dizer, como que você é do governo e você não consegue resolver nada? Então, realmente era contraditório isso. E chegou uma hora que rompeu. Esse rompimento ocorreu em 2010. Quando chegou em 2011 essas denúncias, você pode observar, minha votação sempre foi para total investigação. Pode observar, eu nunca houve, estou pensando, não. O democrata, a partir daquele momento, ele tomou uma postura favorável às investigações, ao afastamento do chefe. Votamos favorável ao afastamento, mesmo sendo o DEM, teoricamente, da situação. Tanto o DEM se reuniu, naquela época era o vereador Dário Saad, Campos Filho e eu, nós nos reunimos e soltamos uma nota, foi basicamente o primeiro partido do arco da aliança que tomou essa posição, favoráveis ao afastamento do prefeito. Depois votamos pela cassação, depois votamos 2 vezes pelo afastamento do vice-prefeito e votamos pela cassação do prefeito. E, recentemente, votei até contra o aumento do salário do vereador, para você ver a independência que a gente tem dentro do partido. Vereador, a gente tem apenas 30 segundos. Quais as expectativas? Eu acredito muito no povo da cidade de Campinas. O nosso símbolo é o fênix, né, que nasce das cinzas. É a mitologia do Oriente Médio, essa é a mitologia do Oriente Médio, que diz o seguinte: a hora que é como se fosse um ciclo, a hora que as coisas chegam no fundo do poço, se renasce com força, como uma árvore podada. Então eu imagino que a nossa cidade, ela foi, vamos usar essa ideia, ela foi podada, ela foi cortada. Os novos brotos, certamente haverá, eu tenho fé que nós vamos passar isso a limpo e vamos construir uma cidade ainda mais forte. Agora, eu acredito que democracia só funciona com oxigenação. Tem que haver mudança em tudo. Inclusive eu quero ser submetido ao voto da população. E se eu não estou fazendo, não me ponha de volta. Eu acho que tem que fazer uma limpeza, tem que haver uma mudança total, porque com o tempo vão ocorrendo vícios. E esses vícios têm que ser curados, sarados. Como? Mudando. Tem que mudar, eu acho que o eleitor entendeu isso e nós vamos fazer Eu creio que a cidade tem tudo para mudar, com gente que gosta da cidade, gente que gosta de gente e que vai fazer uma cidade melhor. Eu penso assim. Vereador, eu agradeço a sua participação.